vidas de todos nós, então ela está em todas as nossas unidades. Falando um pouquinho da cigarrinha, muito em linha do que o Matheus trouxe aqui da Tereos, né? A gente tem feito aí os inseticidas posicionados de acordo com a época do ano. O único diferencial é que a gente segue sim com os biológicos. Em 100% do nosso controle de cigarrinha a gente aplica Bovéria e Metarhizo. E de acordo com o clima, nós temos das 11 usinas, 3 usinas que a gente tem uma incidência um pouco mais agressiva da praga, que é a unidade de Pedro Afonso, no Tocantins, a unidade de Santa Juliana, que fica ali em Uberaba, e a unidade de Tropical, no Goiás. As demais têm incidência da praga, mas com um pouco menos de agressividade. Agora, falando um pouquinho do nematóide. Nematóide é uma praga conhecida por todos, a gente sabe bem dos danos. Desde o ano retrasado a gente não faz mais o monitoramento. Por que não? Porque hoje a gente usa o manejo de 100% de controle de nematóide biológico, tanto na soqueira como na planta. Então a gente abriu mão desse monitoramento, acreditando que o nosso manejo ali em 100% da área seja efetivo. E aí, falando um pouquinho da broca, a broca eu trouxe um slide específico para ela, né? Essa safra, das 11 usinas, tivemos 2 usinas que a gente está com um percentual elevado de infestação. Mesmo a broca sendo hoje, acho que a praga de mais fácil controle, a que a gente mais domina tecnicamente, a gente entendeu que sim, tivemos oportunidades, e muito em linha do que o Matheus trouxe, uma das oportunidades está diretamente ligada ao timing. Então, vocês bem sabem, né, a BP tem um manejo focado ali no biológico, então a gente atua tanto com biológico quanto com químico, mas que essa perda de timing, principalmente nas áreas que a gente posicionou um biológico, e quando eu digo perda de timing, eu estou falando do timing de levantamento e do timing de aplicação. Então a gente entendeu, foi um ano de aprendizado e que a gente rapidamente corrigiu a rota. Então das 11 usinas, 2 a gente teve esses problemas. E outra oportunidade que a gente também mapeou foi o posicionamento com relação à suscetibilidade das áreas. Então, a partir desse ano, a gente está usando, sim, uma ferramenta, né, que é conhecida aí de vocês, tecnológica, para ajudar a gente a direcionar melhor o controle da broca. Então, estamos passando, como todos, né, por um ano difícil. Tivemos uma importante redução de headcount, de mão de obra, e cada vez menos a gente consegue adequar os timings de monitoramento. Então, a gente entende que esse monitoramento, usando a ferramenta, né, um monitoramento inteligente, vai apoiar a gente nesse direcionamento mais eficaz. O nosso portfólio de controle ele não mudou, a gente só apenas adequou ali o direcionamento dos produtos. Então, a gente segue aí com as principais diamidas do mercado, mais os controles biológicos, basicamente falando de cotésia, tricograma e bacilos turnigienses aí para a broca. Passando aqui para a próxima praga, né, os fenófilos. Os fenófilos é uma praga relevante para nós. Então, a gente tem a presença dele ali nas usinas em volta do Rio Grande, e principalmente na usina Santa Juliana, região de Uberaba e Monte Verde, a gente tem uma expressividade bastante importante aí para falando dos fenófilos. E hoje, por mais que a gente tenha entendido o ciclo da praga, é uma praga de difícil controle e a gente ainda perde ali para essa praga, né? O que eu trouxe aí, o que a gente está fazendo para os fenófilos? Hoje, a partir dessa safra, a gente implementa ali o controle com nematóide entomopatogênico. Sucesso o ano passado, a gente experimentou em algumas áreas e a gente entendeu que tem sim um potencial gigante de controle. No entanto, a ressalva para a recomendação do período seco, a gente ainda não está confortável para recomendar essa aplicação
de neves no período seco, e a operacionalização disso, por ser um produto que ainda tem ali necessidade de refrigeração. Ainda assim, para essa safra, a gente tem um volume expressivo dentro das usinas que tem a infestação, para que a gente possa realizar o controle. Seguimos com a Bovéria metarrizo, em 100% das áreas ali a gente coloca via cável, via suco de plantio. Tiametoxan e a lambda, também ali vai via vinhaça localizada, focando nos fenóforos. E a cromobactéria, esse ano, vou falar um pouquinho dela aqui na sequência, ela entra para o nosso manejo, ela foi validada, então é um metabólito da cromobactéria. Outras culturas tinham um histórico legal de controle com alguns coleópteros, então esse ano a gente fez a validação e aqui eu acabei trazendo o ensaio que está instalado lá na unidade de Santa Juliana. Deixa eu achar aqui esse pointer. E notem aqui, ó, que são faixas. Temos 10 tratamentos aqui, eu não vou distinguir todos os tratamentos. Essa foto aqui é referente à imagem de fenotipagem digital. Então, essa foto é a primeira imagem ali no início da instalação. Esse trabalho foi conduzido pela nossa engenheira. E lá na Santa Juliana, a gente tem um índice de infestação bastante alto. Então, a gente tomou cuidado de escolher uma área em que a infestação tivesse uniforme. De fato, quando a gente olha para essa foto, a gente consegue entender que a área está uniformemente aí infestada. Essa segunda imagem aqui é a imagem próxima ali da colheita. Então, vejam que as faixas estão nesse sentido aqui da rua. A gente preservou essas parcelas aqui para fenotipagem. E essas parcelas aqui a gente fazia as amostragens, como elas são destrutivas, para a gente não perder stand na fenotipagem. Esses tratamentos aqui, ó, até dá para perceber aqui no verde sem a fenotipagem, são os tratamentos em que a gente tinha metabólico de cronobactéria. Esse ensaio foi colhido umas 2 semanas, mais ou menos. A gente tem os dados já tabulados, então esses tratamentos, eles sim deram diferença estatística, o que geralmente acaba sendo difícil dependendo ali do range estatístico, né? Mas que além da imagem, então a gente tem o dado aí entendendo que a cronobactéria vai ser potencial ali para o controle dos fenóforos. Esse ano passado, concomitante a esse trabalho, a gente fez sim algumas áreas comerciais.